Você já parou para pensar que aquela cruz que fica pendurada na sua casa pode estar mudando a sua vida, agora mesmo? E se eu te dissesse que Carlo Acutis, esse jovem que viveu só 15 anos, mas que já é conhecido no mundo inteiro, descobriu algo poderoso sobre o crucifixo que quase ninguém sabe? Um segredo que não está escondido em livros antigos, mas que se revela no coração de quem tem fé. Um segredo que pode estar impedindo muitas bênçãos de entrarem na sua casa. Ou, ao contrário, abrindo portas invisíveis para a proteção de Deus entrar com tudo. Milhões de pessoas têm um crucifixo na parede, mas quase ninguém sabe que esse símbolo pode estar desligado. Sim, desligado, igual a uma lâmpada que está lá no teto, mas que não acende porque ninguém apertou o interruptor. E o pior, tem gente usando a cruz de um jeito que, em vez de trazer proteção, pode estar abrindo brechas para coisas ruins. Carlos sempre foi apaixonado por símbolos da fé. Ele dizia que quando a gente olha para a cruz, a gente está olhando para o maior gesto de amor do mundo. Mas será que a gente realmente entendeu isso? Ele dizia algo que parece simples, mas é gigante. O crucifixo fala, mas poucos escutam. E você, tem escutado? Essa frase pode parecer só bonita, mas ela guarda um poder que pode mudar a sua casa, sua rotina, sua família e até o seu destino espiritual. E o mais incrível, existe um horário do dia em que o poder do crucifixo se intensifica. Um momento especial em que até uma oração simples diante da cruz pode romper muros invisíveis que vêm te travando há anos. Pouca gente sabe disso. Esse tipo de conhecimento era guardado quase como um tesouro entre os mais íntimos de Carlo, aqueles que ouviam seus conselhos e viviam com ele a fé de forma viva. E tem mais. O lugar onde você coloca o crucifixo na sua casa também importa. Pode ser isso que está determinando se a cruz está funcionando como um escudo espiritual ou só como um enfeite bonito. Tem lugares certos para colocá-la. Lugares que criam uma espécie de campo de força espiritual, que bloqueia o mal e traz paz. Talvez agora, enquanto você vê esse vídeo, sua casa esteja cheia de problemas que parecem não ter explicação. Brigas, tristeza sem motivo, doenças que não vão embora, portas que não se abrem. E quem sabe, a resposta está pendurada aí na sua parede, mas sem estar funcionando de verdade, porque ninguém te ensinou como ativar o crucifixo de forma espiritual. E Carlo Acutis deixou pistas, sinais, formas de fazer isso. O que Carlo aprendeu sobre o crucifixo vai muito além do que se ouve em pregações normais. Vai além da religião automática. Ele descobriu um jeito de tornar a cruz viva, com palavras certas, horários especiais e um tipo de consagração que transforma madeira em milagre. Agora me diz, você está pronto para descobrir o que acontece com quem tem um crucifixo em casa e sabe usá-lo com fé verdadeira? Essa revelação, inspirada por Carlo, pode ser exatamente o que sua alma precisava ouvir nesse tempo difícil. Continue aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar nas próximas partes pode mudar tudo na sua relação com a cruz, com a fé e com Deus. O crucifixo é, sem dúvida, um dos símbolos mais poderosos da fé cristã. Ele está nas casas, nos hospitais, nos colégios, em cima das camas e nos retrovisores dos carros. Está em milhões de lugares. Mas sabe qual é a verdade que quase ninguém percebe? Que, para muita gente, ele virou parte da paisagem. Carlo Acutis, com seus tênis de sempre e o computador na mochila, não via o crucifixo assim. Para ele, aquele símbolo era a prova de que Deus não nos abandonou. Ele dizia, Jesus está realmente presente na Eucaristia, mas a cruz é o sinal mais visível disso. O crucifixo mostra o que ninguém gosta de ver, o sofrimento, mas ao mesmo tempo revela o que todo mundo precisa lembrar. O amor de Deus é maior que qualquer dor. O problema é que para muita gente, a cruz está ali, mas desconectada da vida real. Está na parede, mas não entra no coração. É como um Wi-Fi desligado, como uma vela sem fogo, como uma bússola quebrada. Você até tem, mas não sabe usar. Carlo observava isso com tristeza, não porque ele julgava os outros, mas porque sabia que a cruz tem um poder escondido, silencioso, mas fortíssimo. E quando ela é tratada como enfeite, perde o brilho, o sentido, a função. É por isso que tanta gente sofre sem entender por quê. Tem casas onde tudo parece dar errado. Confusão, brigas bobas, doenças que não vão embora, crianças inquietas, portas fechadas na vida profissional. E no meio de tudo isso, lá está a cruz, quietinha, esquecida. Mas a cruz nunca foi feita para ficar muda. Carlo dizia, a cruz fala, e quando a gente escuta, ela protege. Pode parecer simples demais, mas pense comigo, se Deus escolheu morrer numa cruz, é porque ela carrega um segredo de salvação. Não é só história do passado, é ferramenta
ferramenta de hoje. E o que Carlo percebeu e viveu é que a cruz tem camadas de sentido. Tem gente que vê só o sofrimento, outros enxergam o amor. Os que mais escutam, porém, descobrem que ela é uma porta entre o céu e a casa da gente. Mas para isso funcionar, tem um detalhe importantíssimo. A cruz precisa ser ativada, precisa ser consagrada, precisa estar no lugar certo e vivida com intenção. Sabe o que Carlo dizia sempre? Que o céu está pronto para agir, mas espera que a gente dê o primeiro passo. E às vezes esse passo é simples: olhar de verdade para a cruz. Você já parou para pensar que aquela cruz pendurada na parede da sua casa pode estar determinando seu destino neste exato momento? E se eu te dissesse que Carlo Acutis, um jovem beato da Igreja Católica, revelou um segredo profundo sobre o crucifixo que a maioria dos fiéis desconhece completamente? Um segredo tão impactante que pode estar impedindo bênçãos de entrarem na sua vida, ou pelo contrário, abrindo portas para uma proteção espiritual que você jamais imaginou. Milhões de lares têm um crucifixo pendurado, mas quase ninguém sabe que este símbolo sagrado pode estar completamente inativo na sua casa, como uma luz que não ilumina porque ninguém soube como ligá-la corretamente. E o mais grave, muitas pessoas estão usando o crucifixo de uma forma que pode estar atraindo o oposto do que desejam. Carlo Acutis, conhecido por sua profunda devoção à Eucaristia e por sua intensa conexão com o mundo espiritual, alertou repetidamente sobre isso durante sua vida. Ele dizia: "O crucifixo fala, mas poucos sabem escutá-lo." Esta frase aparentemente simples esconde uma verdade que pode mudar completamente sua vida espiritual e a proteção da sua família. Você sabia que existe um horário específico do dia em que o poder do crucifixo se intensifica? Um momento exato em que uma simples oração diante dele pode ter o poder de romper barreiras espirituais que estão bloqueando seu caminho há anos. Este é um conhecimento que foi mantido quase em segredo, compartilhado apenas entre aqueles que tinham um contato mais próximo com Carlo Acutis. E o mais impressionante, a maneira como você posiciona o crucifixo em sua casa pode determinar se ele está funcionando como um escudo de proteção ou apenas como um objeto decorativo sem poder espiritual algum. Há lugares específicos onde o crucifixo deve ser colocado para formar uma verdadeira barreira contra influências negativas que tentam penetrar em seu lar. Muitas pessoas estão sofrendo neste exato momento com problemas familiares, dificuldades financeiras, doenças persistentes ou conflitos constantes, sem imaginar que a solução poderia estar literalmente pendurada em suas paredes. Mas não está funcionando porque ninguém lhes ensinou o método correto de ativação espiritual deste símbolo sagrado. O que Carlo Acutis revelou sobre o crucifixo vai muito além do que a maioria dos sacerdotes ensina nas igrejas. É um conhecimento profundo que conecta o poder da cruz com momentos específicos do dia, palavras exatas a serem pronunciadas e uma forma de consagração que transforma este símbolo em um verdadeiro canal de graças para a sua vida. Você está pronto para descobrir o que acontece na vida de quem tem uma cruz em casa e sabe usar seu poder verdadeiro. Esta revelação de Carlo Acutis pode ser exatamente o que você e sua família precisam neste momento tão desafiador que estamos vivendo. Continue assistindo, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode transformar completamente sua conexão com este poderoso símbolo de fé. Antes de revelar esse conhecimento poderoso que Carlo Acutis deixou como legado sobre o crucifixo, quero te fazer um convite. Mas não é qualquer convite, é um sinal de fé. Escreva agora nos comentários: crucifixo protetor. Pode parecer só uma frase, mas para Deus, as pequenas atitudes com fé são como sementes invisíveis que brotam no tempo certo. Quando você escreve isso, você não está só comentando num vídeo, você está fazendo algo muito maior, manifestando seu desejo sincero de despertar o verdadeiro poder da cruz em sua casa. E Carlo entendia isso como ninguém. Ele dizia que a tristeza é olhar para si mesmo, a alegria é olhar para Deus. E quando você faz um gesto simples, como escrever uma frase de fé, você está, mesmo sem perceber, tirando os olhos dos problemas e colocando sua atenção em quem pode resolver tudo: Jesus. Esse comentário que parece pequeno é, na verdade, um primeiro passo. Um clique de confiança, um sim interior.
E todo sim que vem do coração, Deus escuta. Carlo não fazia grandes pregações, mas sua vida era um testemunho. E talvez ele dissesse algo assim se estivesse aqui agora. Você tá com o crucifixo? Aí, ótimo. Mas que tal ativar ele de verdade agora? Esse gesto de comentar, de escutar, de desejar aprender é um sinal de abertura espiritual. E Deus ama corações abertos. Então, se você quer mesmo transformar o clima espiritual da sua casa, comece por esse gesto. Escreva, declare, coloque fé no que antes era apenas decoração e esteja pronto. Porque a partir daqui vamos entrar nos ensinamentos profundos de Carlo sobre como a cruz pode proteger sua casa, sua saúde, sua família e sua alma. Agora vamos juntos desvendar o que Carlo Acutis realmente ensinava sobre esse símbolo sagrado que está presente em tantos lares cristãos, mas cujo poder, na maioria das vezes, está adormecido. O crucifixo, para Carlo, nunca foi só um objeto bonito. Ele dizia que a cruz era como um carregador espiritual. Mas sabe o que acontece quando a gente esquece de conectar? O coração vai descarregando, a fé vai esfriando, o mal vai se aproveitando. E isso é o que está acontecendo em muitas casas hoje. O crucifixo é, sem dúvida, um dos maiores tesouros da fé cristã. Ele não representa derrota, representa a vitória do amor sobre o pecado. E é isso que Carlo mais valorizava. A cruz como lembrete de que Deus venceu a morte. Mas ele também via algo que muitos não veem. Sabe por quê? Porque Carlo não só acreditava, ele vivia isso. Muitos fiéis passam na frente de um crucifixo e nem percebem, não param, não olham, não rezam, já virou paisagem, um objeto, preso na parede como qualquer quadro. Mas Carlo dizia, o crucifixo é uma janela para o céu. E quando você olha com atenção, com fé, algo se abre por dentro. Durante sua breve vida, Carlo leu e estudou muitos santos, e ele percebeu que a maioria deles tinha algo em comum, um amor profundo pela cruz. Só que Carlo, com sua visão moderna e seu jeito simples, explicava isso como ninguém. Ele dizia, muitos têm o crucifixo em casa, mas poucos sabem realmente como ativar seu poder espiritual. E isso é tão real que arrepia. Pensa comigo, se você tem um telefone celular, mas nunca carrega a bateria, ele funciona? Não. E o crucifixo é exatamente assim. Você pode ter um lindo de madeira nobre ou simples de plástico, mas se não for consagrado, se não tiver oração, se não estiver no lugar certo, ele está ali sem funcionar. É como uma antena desligada. Parece que está ali para algo, mas não transmite nada. Carlo aprendeu por experiência que existe uma diferença enorme entre ter um crucifixo e viver com o crucifixo. E quando ele começou a viver isso, tudo mudou, na vida dele e na das pessoas ao seu redor. E agora que você sabe disso, a pergunta que fica é, o seu crucifixo está ativo ou está só decorando sua parede? E aí, vamos descobrir juntos, como ativar a cruz da sua casa. Mas antes, parece que você ainda não deixou o seu like aqui no vídeo. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo faz diferença, e assim, ele pode alcançar mais pessoas que, como você, também precisam dessa mensagem. Então já deixa sua curtida aí. E vamos continuar. Durante seus poucos anos na Terra, Carlo Acutis não frequentava só igrejas. Ele fazia da própria casa um espaço sagrado. E sabe como? Dando atenção a detalhes que muita gente ignora. Como o lugar onde se coloca um crucifixo. Isso pode parecer pequeno, mas, segundo os ensinamentos que Carlo vivia e compartilhava, o posicionamento da cruz dentro da casa faz toda a diferença. Afinal, se você tiver um extintor de incêndio, vai deixá-lo escondido dentro de uma gaveta? Claro que não. O mesmo vale para a cruz. Ela precisa estar visível, central. Viva Carlo entendeu desde cedo que o lugar mais importante para o crucifixo é a porta de entrada da casa. Sim, logo ali, onde tudo começa. Ele dizia que a cruz nesse local funciona como um filtro espiritual, como se fosse um guardião invisível, pronto para deixar entrar só o que é bom. A cruz ali na entrada é como um sinal para todos, moradores, visitantes e até os anjos. Aqui é território sagrado e não para por aí. Carlo também recomendava que se colocasse o crucifixo no quarto, principalmente o das crianças e do casal. Isso porque à noite, quando o corpo descansa, a alma fica mais sensível, mais vulnerável. E é aí que a cruz entra como um escudo. Quantas vezes você acordou com um peso no peito? Um sonho ruim? Uma angústia? E se a resposta estiver no ambiente? E se a cruz ali perto da cama puder mudar tudo? Carlo não falava com palavras complicadas.
Ele só dizia o que vivia. Onde está o crucifixo está o amor de Deus. E é isso que você precisa lembrar quando pensar onde colocá-lo. Outro lugar essencial é onde a família se reúne. Sala de estar, cozinha, aquele cantinho do café. Ali a cruz tem a missão de unir corações, diminuir discussões, abrir espaço para o perdão. Porque quando o Cristo está no centro, tudo fica mais leve. Carlo também sugeria, sim, até com seu jeitinho moderno, que se colocasse um pequeno crucifixo na mesa de trabalho ou de estudos. Ele sabia que esses ambientes são cheios de distrações e pressões, e que mesmo ali a cruz poderia lembrar. Trabalhe com amor e estude com fé. Um pequeno crucifixo num cantinho do escritório pode parecer pouca coisa, mas como Carlo dizia, as pequenas atitudes feitas com grande amor mudam tudo. E talvez, depois de hoje, sua casa nunca mais seja a mesma. Até aqui, você já entendeu que o crucifixo precisa ser consagrado, que precisa estar no lugar certo, mas Carlo Acutis dizia algo ainda mais profundo. Não basta ter, tem que usar, é isso mesmo. O crucifixo não é um amuleto, não é um objeto mágico. Ele é uma chave, e uma chave só funciona quando você gira e abre a porta. Carlo nos ensina que o crucifixo só se torna realmente poderoso quando a gente interage com ele. Não só de vez em quando, mas todos os dias. Ele acreditava que existiam 3 momentos-chave do dia em que o crucifixo deveria ser nosso companheiro direto. E o mais bonito é que qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer isso. O primeiro momento é ao acordar. Assim que abrir os olhos, Carlo sugeria olhar para o crucifixo, fazer o sinal da cruz e oferecer o dia a Deus. Algo simples, tipo, Jesus, este dia é teu, caminha comigo. Isso já muda tudo, dá o tom das próximas horas. Como ele mesmo dizia, os primeiros pensamentos da manhã guiam todo o resto do dia. O segundo momento é às 3 da tarde, a hora em que Jesus morreu na cruz. Carlo tinha uma devoção especial por esse horário. Ele acreditava que, nesse instante, o céu se abre de uma forma única. Então, ele parava tudo, mesmo que só por 1 minuto, e rezava. Pela tua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pode ser olhando para a cruz, pode ser lembrando dela no coração. Mas Carlo dizia, essa oração feita às 15 é como uma senha de acesso, direto à misericórdia de Deus. E o terceiro momento é antes de dormir. Carlo fazia uma espécie de check-up espiritual. Olhava para o crucifixo e pensava, o que eu fiz hoje que agradou a Deus? O que eu posso fazer melhor amanhã? Agradecia, pedia perdão e entregava a noite nas mãos de Jesus. Esse hábito tão simples trazia uma paz impressionante. Ele dormia com o coração leve e sempre dizia, o sono é mais tranquilo quando a gente termina o dia olhando para a cruz. Além disso, Carlo dava um toque que pouca gente pensa, o cuidado com o crucifixo. Ele limpava o seu com carinho uma vez por semana, com um paninho limpo, se possível, com água benta. E não era só por higiene, era por amor, como quem cuida da foto de alguém muito querido, porque a cruz para ele era isso, a imagem mais clara do amor de Deus. E talvez seja a hora de você também começar a cuidar da cruz da sua casa desse jeito, não como uma relíquia, mas como uma presença viva. Existe algo que Carlo Acutis ensinava, mesmo sem grandes discursos, e que talvez você nunca tenha ouvido. A cruz precisa ser reativada, sim, mesmo depois de consagrada, mesmo posicionada corretamente, mesmo sendo cuidada com carinho. Às vezes ela precisa de um reforço. Carlo dizia que existem momentos na vida da gente em que a atmosfera espiritual da casa muda. E isso pode acontecer por causa de uma discussão muito forte, uma doença que abala, uma visita carregada ou até uma fase difícil emocionalmente. Nesses momentos ele aconselhava, renove a consagração do seu crucifixo. E como fazer isso? E já vamos direto para o que Carlo revelou sobre como ativar o poder da cruz na sua vida. Mas antes, dá uma olhada se você já está inscrito aqui no canal, porque nos próximos vídeos vamos trazer mais revelações que podem transformar não só o seu lar, mas também a sua vida espiritual. E seria uma pena você perder. A dica que Carlo deixou é muito simples. Pegue o crucifixo nas mãos, olhe para ele e diga com fé, Jesus, reconsagro esta cruz como sinal da tua presença viva neste lar. Que ela continue sendo luz, escudo e canal da tua graça. Pode parecer simbólico, mas Carlo sabia, como quem viveu isso, que os símbolos da fé têm força renovável. E o que é renovado com fé se fortalece. Ele também ensinava algo precioso. Em momentos de medo, crise ou perturbação espiritual, segure o crucifixo com as 2 mãos, aproxime do coração e diga em voz baixa, Jesus,
confio em ti. Pela tua Santa Cruz, livra-me de todo o mal e enche meu coração de paz. Esse gesto, segundo ele, podia mudar completamente o clima espiritual de uma pessoa ou de um ambiente. Era como se a cruz, ao ser tocada com fé, ativasse imediatamente o socorro do céu. E tem mais. Carlo também acreditava no poder do crucifixo como instrumento de cura. Ele via que, em alguns casos de dor, física ou emocional, fazer o sinal da cruz com o crucifixo sobre a parte do corpo afetada e rezar com fé abria um espaço para que Deus agisse. Não porque o objeto tivesse poder mágico, mas porque, como Carlo dizia, é Cristo que cura. A cruz só mostra o caminho. E talvez o mais comovente de tudo fosse o que Carlo dizia sobre crianças. Ele aconselhava que os pais ensinassem os filhos desde cedo a amar o crucifixo, que eles soubessem que ali está alguém que deu a vida por amor. E uma prática que ele sugeria era esta: toda noite, antes da criança dormir, um dos pais faz o sinal da cruz com o crucifixo na testa do filho. Simples, silencioso, profundo, um escudo invisível de proteção. E se você é casado, Carlo também tinha um gesto bonito. Ele dizia que em tempos difíceis no relacionamento, marido e mulher poderiam se reunir diante do crucifixo, dar as mãos e renovar, mesmo que em silêncio, o amor um pelo outro. Porque o verdadeiro amor, dizia Carlo, é feito de sacrifício. E a cruz lembra isso o tempo todo. Essas práticas são simples, mas têm o poder de mudar lares inteiros. Agora pare por um instante e pense: o que significa de verdade implementar esses ensinamentos na sua casa? O que muda quando você vive aquilo que Carlo Acutis vivia todos os dias? A resposta é mais profunda do que parece. Porque quando você consagra, posiciona e interage com o crucifixo da maneira certa, ele deixa de ser só um símbolo e passa a ser uma presença. Ele se torna um sinal visível da proteção invisível de Deus. E isso muda tudo. Muda o ambiente, muda a energia da casa, muda a forma como os membros da família se relacionam, muda o destino. Carlo dizia que muitas vezes o mal se infiltra em pequenas coisas, nas palavras ditas sem pensar, no cansaço que vira impaciência, na ansiedade que vira conflito, mas que um lar onde a cruz reina de verdade se torna espiritualmente blindado. Imagine só quantas dificuldades você e sua família têm enfrentado, conflitos que surgem do nada, doenças que não vão embora, noites mal dormidas, sensação de peso em certos cômodos da casa, portas profissionais que não se abrem. Muitas dessas situações, segundo Carlo, podem estar ligadas à ausência de proteção espiritual ativa, porque ter um crucifixo na parede sem viver a fé é como ter uma porta de emergência trancada quando o fogo começa. Carlo foi claro: uma casa sem a presença ativa da cruz é uma fortaleza com as portas abertas. Fica vulnerável a qualquer tipo de influência ruim. Mas quando a cruz é consagrada, colocada no lugar certo e respeitada diariamente, algo muda. É como se uma luz invisível fosse acesa, como se o próprio céu dissesse: aqui não. E existem testemunhos reais disso. Uma senhora em Nápoles começou a fazer o ritual da cruz com o filho pequeno. Todas as noites, um sinal da cruz na testa dele com o crucifixo, seguido de uma oração simples. Em 2 semanas, os pesadelos do menino desapareceram completamente. Um empresário de Roma, que enfrentava falências em sequência, decidiu posicionar corretamente um crucifixo consagrado no escritório, como Carlo ensinava. Em pouco tempo, os bloqueios começaram a cair. As oportunidades voltaram. Esses são só 2 exemplos, mas a verdade é que o destino de quem ativa a cruz é diferente. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque as lutas vêm com escudo e as vitórias vêm com sentido. E o que Carlo mais queria no fundo era isso: que a cruz não ficasse muda nas paredes, mas falasse no coração de cada um. Chegamos até aqui, e talvez você esteja pensando: será que tudo isso é mesmo possível? Será que um simples crucifixo pode mudar tanto assim? E Carlo Acutis te responderia com aquele sorriso leve, sem complicar as coisas: sim, se for vivido com fé verdadeira. Porque não é o objeto que tem poder, é o céu que age através dele. E o céu age quando encontra espaço, quando encontra corações abertos, casas preparadas, pessoas dispostas. Carlo sabia que a cruz não prometia uma vida sem problemas. O próprio Jesus foi claro: no mundo tereis aflições. Mas também disse: coragem, eu venci o mundo. E a cruz é justamente esse lembrete, a vitória de Deus sobre tudo aquilo que parece impossível. Então hoje, a escolha está diante de você. Você pode manter a cruz onde está, parada, esquecida, empoeirada, ou pode tomar a decisão de dar a ela o lugar que merece. Você pode seguir ignorando os sinais, ou pode fazer hoje aquilo que Carlo fez com apenas 15 anos: dizer sim para o céu
Mesmo que tudo aqui na Terra esteja dizendo não, porque o destino de quem vive com a cruz ativa é completamente diferente. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você deixa de enfrentá-los sozinho. O lar, onde a cruz reina, é mais leve. As relações são mais humanas, a fé floresce, as crianças crescem com mais paz e o ambiente se torna um refúgio, não só físico, mas espiritual. E Carlo não queria que isso ficasse escondido. Ele queria e quer que mais gente descubra esse poder, esse caminho, essa graça. Então olhe agora para o crucifixo da sua casa. Talvez ele esteja ali há anos, talvez esteja num canto, talvez esteja esquecida numa gaveta, talvez nem esteja visível. Mas hoje você pode mudar isso. Você pode pegar essa cruz nas mãos, consagrá-la com fé, posicioná-la com sabedoria e passar a usá-la como o canal de bênçãos que ela sempre foi. Lembre-se, o céu inteiro se move quando alguém decide viver com Deus de verdade. E Carlo, mesmo jovem, nos deixou esse lembrete. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Não morra como cópia. Viva como quem carrega a cruz com propósito. E se esse vídeo falou com você, se algo dentro de você se mexeu, não ignore. Escreva nos comentários: eu escolho viver com a cruz, como Carlo viveu. Não é só uma frase, é um gesto, uma escolha, um sinal para o céu. Que a cruz te proteja, que Carlo te inspire, que Maria te conduza e que Deus transforme sua casa, começando agora.